do livro Sinal Verde, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do espírito André Luiz. Capítulo 43. Divergências. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e, por isso mesmo, guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemicar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos na desincumbência dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com pessoas queridas. Visto isto, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário, para sermos fiéis às realidades essenciais. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente aqui estudando este livro, Sinal Verde, para que nós possamos aprender um pouco mais de educação em nossos relacionamentos. O capítulo diz sobre divergências, as divergências que nós temos em relação às coisas, às pessoas, com os outros mesmos. E ele inicia dizendo que as pessoas são totalmente diferentes e, por isso, possuem suas maneiras próprias de agir e pensar. Desta forma, embora tenhamos sido criados puros e ignorantes por Deus, mas cada um foi criado de uma forma diferente e teve uma trajetória evolutiva diferente. Portanto, cada um de nós tem uma maneira de pensar diferente. Ela não está errada, ela está diferente. Diz também que nós devemos esclarecer, mas nunca polemicar. A polêmica realmente não traz nenhum resultado positivo. E ele ainda vai mais enfático, dizendo que antagonizar sistematicamente é um processo de ganhar aversões. Então, aquelas pessoas que ainda acreditam que a sua forma de pensar é correta e discutem a qualquer custo com qualquer pessoa para impor o seu modo de pensar, cada vez mais se torna uma pessoa não grata, não é? Uma pessoa que ninguém quer conversar com ela. Dizem na nossa sociedade que quando existe uma roda de amigos e chega essa pessoa, logo a rodinha se desfaz. Ele ainda coloca que nós podemos claramente discordar sem ofender, desde que apreciando os direitos do opositor.
E realmente para isso é necessário que, antes de mais nada, nós possamos ouvir o que o outro tem a dizer e não querer interrompê-lo para colocar as nossas posições. Então, a primeira coisa a ser feita é ouvir, até por questões de educação também. E, em segundo, você deve apreciar honestamente os pontos de vista dele. Porque se você não apreciar, não ouvir, você está como a maioria. Fica pensando no que dizer sem ouvir o que o outro está falando. E você deve ouvi-lo completamente e dizer onde você acredita que seja concordante os seus pontos de vista, que devem realmente ser analisados, e depois você diz os seus pontos de vista, porque é preciso entendermos que ninguém está errado e ninguém está com a razão. Todos estamos certos, porém, cada um com a sua forma de pensar. E André Luiz também nos incita a não falar palavras agressivas, porque você dizer palavras agressivas, como você está errado, você está equivocado, isto melindra a pessoa, isto choca. Por isso que nós temos que nos abster de falar essas palavras agressivas. E ele fala uma coisa interessante, que tanto eu quanto você e todos os outros, nós temos aquele pensamento de falar as coisas, mas não ter o compromisso de assumir aquilo que nós falamos. Nós falamos coisas que ouvimos de outra pessoa, não é? O que é um mal muito grande, porque quando você fala uma coisa dizendo que a outra pessoa disse, na verdade você está batendo o seu carimbo, anuindo com aquela questão. Você está dando uma veracidade de sua parte, não é mesmo? E diz assim também que existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Então, se você pretende auxiliar, porque se não pretende, se pretende discutir com a pessoa, aí não é auxílio. Auxiliar é você não querer impor a sua vontade, o seu pensamento. Auxiliar é você ter uma palavra branda na hora certa. Ele coloca também que geralmente nós nunca discutimos com estranhos, até porque nós não temos uma liberdade para isso, não é? E sim com pessoas queridas. E ele pergunta, vale a pena então nós atormentar aqueles que seria nos caber a paz, viverem numa convivência feliz? Realmente não tem sentido, né? Então, quando nós encontramos com as pessoas queridas, nós temos que realmente nos policiar para não entrarmos em contendas. Diz também que nós temos que aprender a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. Então, muitas vezes nós não temos a condição de expor o nosso ponto de vista. E o que nós temos que fazer é calar, ceder, não é? Mas se você observar, as polêmicas, elas sempre surgem por coisas pequenas, sobre a vida alheia, coisas desse tipo. Então, a verdade de cada um é de cada um. Nós temos que respeitar a verdade do outro, não é? Ele fala também aqui na conclusão que se alguém disser que um pedaço de pedra é madeira, você tem que acatar. É justo que você acate o seu modo de pensar. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir uma outra pessoa, é importante você argumentar a respeito disso, porque é uma impropriedade, um gesto insano. E, de fato, são duas coisas completamente diferentes. Porque se a pessoa acredita que a pedra é a madeira,
você não vai convencê-la de forma nenhuma. E depois, convencer para quê? Não é? Não tem nenhum aproveitamento nessa conversa. Agora, se é um ato praticado contra uma outra criatura, aí sim, você deve alertar do mal que está se cometendo. Foi muito importante estar com você nesse momento, um aprendizado, um alerta para todos nós, e em especial para mim mesmo. Um grande abraço e até mais ver.